Tudo bem? Bem-vindos! Aqui é o projeto Libio. Esse é o nome, olha, Libio. Veja o logotipo. Esse é o sinal, Libio. O que é o Libio? Então, é um projeto que estuda biologia, olha, biologia, esse é o sinal. Há outros sinais também de biologia, variação linguística, olha, esse sinal de biologia, esse sinal também é usado. Nós optamos por esse sinal, biologia e libras concomitantes. Então, estudo de biologia em libras direto, uma estratégia para o surdo, usando a visualidade da língua, a melhor aprendizagem da biologia, porque a biologia é um estudo muito profundo, importante, só para passarmos nas provas, vestibulares também. Mas ela é importante para a nossa saúde, ter uma vida melhor, cuidado com a natureza, uma melhor saúde. Então aqui o estudo da biologia, o tema, na ecologia, nós daremos continuidade. Hoje, nosso tema aqui da ecologia é o ciclo do oxigênio. Então esse é um estudo longo, então nós o dividimos em duas partes. E hoje nosso estudo é da primeira parte do ciclo do oxigênio. Mas antes teremos o sinalário. Palavras em português, o sinal em libras, suas combinações, para entendermos os conceitos com mais clareza. Vamos então? Vejam aqui, olha, ciclo, ciclagem. Ciclagem da matéria, veja o sinal. Esse outro, olha, ar, atmosfera, atmosfera. Vejam aqui, ecossistema. Vejam, sequência desses sinais são importantes para a nossa aprendizagem. Então nós temos aqui, ó, bio, vida, geografia e química. A junção desses três sinais, então nós temos biogeoquímico. Novamente o sinal de biogeoquímico. Vejam aqui, átomo. Novamente, átomo e molécula, ou esse sinal de molécula. Vejam, molécula orgânica. Aqui, matéria orgânica. Novamente, matéria orgânica. Vejam, gás. Gás, há vários tipos de gases. A casa ali para cozinhar. Aqui no contexto da ecologia, no estudo da biologia. Gás carbônico. Ao lado, carbono. Novamente, carbono. Aqui, ciclo do carbono. Ciclo do carbono. Vejam esse sinal muito importante no nosso estudo. Oxigênio ou esse sinal para oxigênio. Novamente, oxigênio ou esse sinal de oxigênio. Gás, oxigênio. Gás, oxigênio. Abaixo, ciclo do oxigênio. Vejam, reciclagem. Aqui no contexto também da ecologia, no estudo da biologia. E esse sinal, combustão. Vejam, energia, energia elétrica. Então há vários contextos para energia. Aqui, no contexto alimentar, energia alimentar, esse é o sinal. Respiração. Respiração aeróbica. Vejam,
gás ozônio, gás ozônio. Ao lado, camada. E a junção desses dois sinais, camada de ozônio, camada de ozônio. Vejam, fitoplâncton ou algas, fitoplâncton. Vejam, revisando. Então, se você assistiu todas as nossas aulas de ecologia aqui no Libio, nosso estudo da ecologia, então provavelmente você entendeu que o ecossistema é a interação dos seres vivos com o meio ambiente. Bem, e que para o ecossistema existir, deve haver o quê? O fluxo de energia. Fluxo de energia e o quê? A ciclagem da matéria, isto é, dos átomos. Então, o fluxo de energia, como vimos, corresponde o quê? A cadeia alimentar, isto é, a sequência dos seres vivos, em que um serve de alimento para o outro. Mas só isso é suficiente para manter o ecossistema? Não, vamos aprender. Vejam, lembram? Ciclo biogeoquímico, é preciso que haja ciclagem da matéria. E essa ciclagem conseguimos entender então os chamados ciclos biogeoquímicos. Vejam aqui, o oxigênio. Então aqui nessa nossa videoaula nós vamos estudar sobre o ciclo do oxigênio. Para isso nós precisamos recordar que tudo que ocupa lugar no espaço é chamado de matéria e ela é composta por átomos, comparadas como se fossem essas pequeníssimas bolinhas. Bem, observe a figura do átomo do oxigênio, representado pela bola preta com a letra O. No retângulo preto, observamos 4 bolinhas pretas, isto é, 4 átomos de oxigênio. Mas vimos também, em nossas primeiras aulas, aprendemos o quê? Que a maioria dos átomos, eles não estão sozinhos. Eles se ligam com outros átomos, formando, por exemplo, as moléculas. Então, no caso do oxigênio, ele pode estar presente em vários tipos de moléculas. Observem o retângulo vermelho, que mostra o quê? A união de 2 átomos de oxigênio. Então, quando 2 átomos de oxigênio se unem, formam o que chamamos de gás oxigênio. Portanto, o gás oxigênio é formado pela união de 2 átomos de oxigênio, denominado O2. Veja, gás oxigênio é uma molécula. Isso, uma molécula. Então agora, observe o retângulo verde. Tem o quê? Então vejam, 3 átomos de oxigênio estão ligados. Dessa forma, temos a molécula, a chamada molécula do gás ozônio. Também vejam, olha, no retângulo azul, o oxigênio faz parte da molécula de água. Molécula de água também faz parte, vejam. Também temos oxigênio na molécula do gás carbônico. Retângulo lilás, veja.
Perceba então que os átomos de oxigênio podem formar vários tipos de moléculas e também estar dentro das moléculas orgânicas. E nessa aula, vamos estudar como esses átomos de oxigênio, principalmente o gás oxigênio, viaja, são reciclados no ecossistema. Como? Vejam aqui, olha, a importância do ciclo. Mas qual a importância de estudarmos o ciclo do oxigênio viajar no ecossistema? Então, da mesma forma que vimos na aula do ciclo do carbono, o oxigênio também é essencial na manutenção da vida no planeta. Muito importante. Vamos destacar aqui 3 pontos principais. Vamos mostrá-los e explicá-los. Vejam aqui. Então, o ciclo do oxigênio. Então, nós temos o gás oxigênio, a respiração, o gás oxigênio, a combustão, e a camada de ozônio, gás ozônio. Então, o primeiro ponto principal, o gás oxigênio, respiração, essencial para a liberação de energia presente nos alimentos, na maioria dos seres vivos. Lembra das nossas primeiras aulas de biologia aqui no projeto? Estudamos também que a maioria dos seres vivos do nosso planeta só consegue usar energia de alimentos, o que? Na presença do oxigênio, processo chamado de respiração celular aeróbica, que vamos revisar novamente nessa aula. Vamos aprendê-las, vamos rever. Segundo ponto principal do gás oxigênio, combustão. Então, o gás oxigênio também é essencial no processo de combustão, de queima, gerando energia para empresas, indústrias. A combustão, o gás oxigênio da combustão também tem essa importância. Porque gera, então, nós falamos, a energia para as empresas, indústrias. E o terceiro ponto principal, então, nós falamos a camada de ozônio, o gás ozônio. Então, acabamos de ver que o gás ozônio é formado pela união de 3 átomos de oxigênio. Forma o gás ozônio. Então, o gás ozônio forma a chamada camada de ozônio, que é o quê? Um escudo protetor dos seres vivos, já que ele filtra principalmente a radiação ultravioleta que chega em nosso planeta. Veremos esse assunto também com mais detalhes na parte 2 da nossa aula. Bem, perceberam que explicamos até agora algumas importâncias do oxigênio no nosso ecossistema e na nossa vida. A nossa vida. Então lembrem-se, olha, precisa guardar isso. Os átomos de oxigênio estão presentes em muitas moléculas do nosso planeta, tais como no nosso material genético, na glicose, óleos, gorduras, etc. Então agora vamos iniciar o estudo do ciclo do oxigênio.
Observe a figura no slide. Então, é semelhante ao ciclo do carbono. O ciclo do oxigênio é regido por dois processos principais: a fotossíntese e a respiração. Veja no retângulo verde. Nós temos o quê? A fotossíntese, que é o quê? Processo que libera oxigênio para o meio ambiente, para a atmosfera. Veja no retângulo vermelho. A respiração celular aeróbica. O que ela faz? Bem, a maioria dos seres vivos retiram o oxigênio da atmosfera e é utilizada para a produção de energia. Vamos recordar esses dois processos, então? Vejam aqui, olha, a fotossíntese. Então, a fotossíntese é um processo de respiração responsável, aliás, por captar gás carbono. E na presença da luz solar e da água produz o alimento. Qual alimento? Então, por exemplo, a glicose. Veja aqui, olha, no retângulo verde. Temos a glicose, a fórmula C6H12O6. E liberar oxigênio, no retângulo verde. Pare o vídeo, veja com calma, para guardar essas informações. Então veja a fotossíntese. Tem duas importâncias. A primeira, produzir o alimento, a glicose. E a segunda importância, produzir o gás oxigênio, usado por nós, vários seres vivos. E também a glicose, o alimento, tem o quê? Átomo de oxigênio. Vejam aqui, a respiração. O que é isso? Bem, então, é o processo que vai absorver o oxigênio. Absorver o oxigênio. Olha a figura de baixo para cima, que mostra o esquema da respiração. Bem, então, a respiração, ela pega o alimento, que é composto orgânico, rico em átomo de carbono. Esse alimento vai reagir com a presença do oxigênio e vai liberar energia, além de liberar gás carbônico e água. Então vamos lá, olha. A respiração pega o alimento, que é composto orgânico, rico em átomo de carbono. Esse alimento vai reagir com o oxigênio e vai liberar energia. Além de liberar o quê? Gás carbônico e água. Observe, na respiração precisamos absorver o gás oxigênio. Vejam aqui. Então, lembrando, respiração e fotossíntese. Vamos ver outra vez a relação de respiração e fotossíntese? Então, a fotossíntese, ela libera o gás oxigênio, enquanto a respiração absorve o gás oxigênio. Consegue entender a dependência desses dois processos, então? Da fotossíntese e da respiração, percebem? Lembram a relação entre os dois? A dependência, a fotossíntese, respiração. Observem. Agora,
Observe, isso é muito importante. Amazônia. Pare o vídeo, dê uma olhada no desenho. Parece o quê? Pulmão, não é? Figura. Há muitas informações que as pessoas dizem assim: a Amazônia é o pulmão do mundo. Mas pergunto para você, será que isso é verdade? Bem, apesar da Amazônia ser extremamente vital para a humanidade, mas é um equívoco dizer que ela é o pulmão do mundo. Não é. Mas por quê? Vamos explicar? Porque os seres vivos que ali residem na Amazônia consomem, por meio da respiração, praticamente todo o oxigênio produzido pelas plantas e algas da floresta. Seres vivos usam na respiração. É, isso mesmo. Então, ali na Amazônia, tudo que os autótrofos da Amazônia produzem de oxigênio, na fotossíntese, é consumido lá mesmo pela respiração. Produz oxigênio. Então você me pergunta, mas então de onde vem o oxigênio que respiramos da Amazônia? Não é da Amazônia que vem? Vejam aqui, olha, as algas fitoplâncton. Então pesquisas mostram que em torno de 70, 90% do gás oxigênio que respiramos vem do fitoplâncton marinho. Lembram-se fitoplâncton? Bem, fitoplâncton são todas as algas microscópicas, invisíveis ao olho nu, que estão principalmente onde? Nos oceanos. Então bem. Se há um lugar para chamar de pulmão do mundo, não é a Amazônia. Esse lugar são os oceanos, os responsáveis pela liberação desse oxigênio. Essas algas fitoplâncton. Perceberam? Então, quem produz e libera oxigênio em excesso não são as plantas da floresta amazônica, mas sim o fitoplâncton marinho. Vejam, ciclo do oxigênio. Lembrem-se, ciclo do oxigênio, temos os 3 processos. A fotossíntese, segundo a respiração, já estudamos então esses 2, e agora vamos estudar o terceiro, a combustão. Veja, retângulo azul. Veja aqui, combustão. Mas o que é combustão? Bem, como já vimos, aprendemos, a combustão ou queima é uma reação química entre uma substância, como a matéria orgânica, o gás oxigênio, liberando calor e luz. Então precisamos entender isso. Para haver queima, precisa haver o gás oxigênio. Dessa forma, a combustão é um processo que retira o gás oxigênio do ambiente. Mas veja, ele é muito importante porque produzirá energia para muitas empresas, queima do combustível. Então, esperamos que tenham gostado da nossa aula e lembre-se, o ciclo do oxigênio
A aula está dividida em duas partes. Aqui hoje estudamos a parte 1, depois teremos a parte 2, uniremos esses assuntos para você entender melhor, com mais clareza. Então, gostaram da nossa aula? Aprenderam, então, como nós precisamos cuidar do nosso meio ambiente, a importância do ciclo do oxigênio, seres vivos. Então, deixa o seu like, compartilhe esse conteúdo com surdos, professores, seus amigos. E se há dúvidas, pergunte-nos. Importante para a nossa aprendizagem, para o estudo da biologia, para termos uma melhor saúde, ok? Veja aqui nossas referências bibliográficas também. Um abraço a todos, tchau, tchau.